E hoje não vai ter abertura, porque a gravação ficou toda cagada. Mas teremos um programa muito bom, com convidados especiais. O careca ali é o Thiago Zuma, e o que toma pré-treino para gravar é o Neymar. E aqui nós falamos de futebol americano, sem complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL do Brasil. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao episódio número 36 do Zona Neutra, o seu programa semanal sobre a NFL. Começamos iniciando com o bem-vindo ao Neymar. Seja bem-vindo, Neymar. Obrigado, Thiago. Obrigado, galera. Tamo junto. Bora fazer o programa. Neymar, a gente veio falando, estamos o mês todo falando de uma coisa. Do que a gente está falando? Draft. E o que a gente vai falar sobre hoje? Draft. Ou seja, é draft de novo, gente. Mas agora a gente vai fazer o mock draft final do Zona Neutra. Tá chegando o draft, galera. É quinta-feira, é live nossa. Isso aí, Neymar. Já que você já abriu fazendo a propaganda, quinta-feira, ao vivo, a partir de um horário que a gente ainda vai decidir se vai ser 6h30, 19 horas, 18 horas. A gente vai deixar certinho aí nas nossas redes sociais. Então siga a gente, @ZonaNeutra_, TikTok, Instagram. Lá a gente vai avisar qual horário inicia a nossa live. Beleza? Mas acompanhe a gente na quinta-feira porque você vai ver as nossas reações e os nossos comentários ao vivo em cada escolha do primeiro dia do draft da NFL 2024. E para iniciar o programa, a gente começa sempre com o quadro Quem Sou, né? Quem é, na verdade, quem sou não, quem é. Geralmente era uma franquia, depois virou jogador aleatório, da última vez virou alguém. O que vai ser hoje, Zuma? Hoje é um jogador. Ah, ufa, já facilita um pouco. Hoje é um jogador. Por favor, Montanha, o que nós temos na tela, Neymar? Uma batata quente. Uma batata... Recheada. Não, é uma batata... No forno. No forno, ela está... Esquentando. Alguém tá com a batata esquentando. Alguém tá batata... Isso, assando. Isso. Okay. Quem é o jogador que vai entrar 2024 com a batata assando? Tem vários, eu sei, mas quem é o principal, talvez? Primeiro vamos chegar na terminologia batata assando. Deve ser alguém, então, que vai entrar ferrado, é isso? Não, ele vai entrar naquele ano que ou vai ou racha, senão ele não consegue o contrato, senão ele vai ter que mudar de equipe. Vamos tentar, porque provavelmente aqui é um jogador só, tem que ser alguém muito grandioso. Então vamos começar com Dak Prescott. Perfeito, cravou na mosca. Dak Prescott entra 2024, Neymar, com a batata assando? Com a rosca na mão. Rosquinha, ele gosta de comida, né? Ele gosta de batata, rosquinha. Agora explica um pouquinho pro pessoal por que 2024 é um ano em que o Dak Prescott está com a batata assando. Senão o pessoal vai achar, estão falando sobre o quê, né? Porque o Dak Prescott sempre está na corrida para MVP. Alguns, por número, ele chega a ser um top 3 em corrida para MVP quase todo ano. Jerry Jones, o owner, GM, etc. do Dallas, comentam que ele é um dos melhores quarterbacks da NFL, etc. Mas todo mundo que assiste vê que ele não é clutcher e que ele não consegue entregar resultado quando precisa. Então o Dak Prescott estava para receber um contrato grande já no ano retrasado, no ano passado, e para esse ano eles chegaram numa conclusão que o Dak Prescott vai jogar esse último ano dele sem contrato e ele vai sim para free agency depois que terminar a temporada. Então terminando a temporada, ele sendo MVP e o Dallas Cowboys campeão da NFL, os outros times vão ter direito a tietar ele. Exatamente, cara. E aí, por que eu trouxe essa história do Dak Prescott agora? Porque semana passada, Neymar, aquele negócio, né? Off-season, pergunta aqui, pergunta dali, os jornalistas procurando matéria, né? E vieram novamente trazer essa questão. E aí, Dak Prescott, como é que você está com essa questão de jogar sem contrato? Porque o que acontece, gente? Ele tem um contrato de 4 anos, ele ganha $40 milhões ano, e esse é o último ano de contrato. Geralmente, um quarterback, quando a equipe quer ficar com ele, já estaria amarrado um contrato novo, talvez ano passado, ou pelo menos no começo dessa season. Exato. E não tem. E foi combinado não ter agora. Só que quando você pergunta pro Jerry Jones, que é o dono do Cowboys, ele fala, não, a gente confia no Dak Prescott, ele é um quarterback elite, ele é o cara. Só que é o seguinte, não estão dando contrato para ele. Exato. Então a gente sabe que essa conversinha de ele é o cara, eu tenho confiança, é muito marromeno, né? É que hoje em dia dar contrato para alguém na NFL é uma paulada muito grande. Porque o Dak Prescott, para onde ele for, vai ser um contrato, sei lá, de 4 anos, 220 milhões, pelo menos 55 milhões ano, com a maioria disso garantido. Exatamente. 55 milhões, para efeitos de comparação, é o contrato do Joe Burrow.
Isso. Então nós estaríamos falando do Dak Prescott ter um contrato dos mais bem pagos da NFL. Inclusive, fala-se que ele só aceitaria, isso é um dos problemas, que ele só aceitaria se ele fosse o mais bem pago. E aí como é que você vai ter Pouco Dallas em não pagar. Exatamente. Só que, cara, quando você vai para os números, Neymar, olha só que interessante. Ele tem 8 temporadas na NFL. E essa última temporada foi a melhor temporada dele na história. Tipo, foi o menor número de interceptações, o maior número de TDs, o maior número de jardas passadas. Foi a melhor temporada do Dak Prescott. Como é que tu pega um cara que tá na melhor temporada dele e tu não dá um contrato se tu deu anterior para ele outras vezes? Colocando por outro ângulo, eu sei que daria para dar o contrato, só que, e como eu falei, todos os números dele, ele concorre a MVP. Olha só como o cara é sensacional. Em compensação, ele não é clutcher. Quando pega um jogo importante nos playoffs, ele perde, ele deixa... O que me adianta fazer 17 jogos, fazer uma campanha 17-0 sendo uma máquina e chega nos playoffs e joga medíocre um jogo? É só um jogo que tu precisa jogar medíocre pra tu não valer a pena. Tu não pode perder nos playoffs. Todo time é all-in pra ser campeão. E daí tu tens... O Dallas tem que dar um contrato pra CeeDee Lamb e Micah Parsons. São 2 contratos de 30 milha a mais. Não tem como pagar os 2 e o Dak Prescott. Não tem como. É metade do... Se tu pagar os 55 do Dak Prescott, que vai querer uns 60, e mais... Vamos falar dos 60 do Dak Prescott, 60 milhões nele. O CeeDee Lamb vai ser uns 30 milhões pelo menos. Tranquilamente. E o Micah Parsons vai passar de 30 milhões. Então a gente já está falando em mais de 120 milhões em 3 jogadores. É literalmente metade do cap. E os outros 50 do time? Não dá todo mundo. E tu acha que numa loucura, tô falando de loucura, vai? A gente não viu o Dallas Cowboys se mexer, porque eu concordo perfeitamente. Tu tem que dar o contrato pro CeeDee Lamb e tu tem que dar o contrato pro Micah Parsons. Então, teoricamente, tu não vai conseguir pagar um quarterback no valor do Dak Prescott. Ou seja, eu preciso de um novo quarterback. O Dallas não se mexeu na free agents, está quietinho, não entrou em nenhum rumor de nada. Será que não tem uma maluquice aí de subir num draft para buscar um quarterback esse ano? Ia ser inusitado e é uma possibilidade. Devemos lembrar que eles fizeram um movimento que eu elogiei ano passado e falei o motivo, que era pegar o Trey Lance do 49ers a preço de banana, porque o Trey Lance foi uma escolha bem alta do 49ers, foi uma aposta que não deu certo, para sorte do 49ers veio o Purdy jogar como está jogando, mas o Dallas trouxe o Trey Lance para trás do Dak Prescott e falou, ó, se tu for mal, temos um moleque aqui, né? Então eles já têm um quarterback backup. Por isso eu acho que o Dallas de jeito nenhum que pega um quarterback na pique dele. Mas se for para subir lá para 2 e 3 e pegar um quarterback, galera, a chance é quase nula disso. Tem muito time querendo fazer. O Dallas ia ter que dar a first esse ano, a first ano que vem, mais um monte de pique para fazer isso. Sendo que eles ainda têm o Dak Prescott. Então eu não vejo acontecendo, mas doidura no draft é o que não falta. Legal, e falando disso, falando de doidura no draft, a gente vai iniciar então agora a nossa pauta oficial, Neymar, que é o mock draft, o real, o final do Zona Neutra. E para isso, cara, eu elaborei algumas regras, porque eu acho que a gente precisa ter pelo menos uns pontos de caminho, tá? O Montanha vai colocar na tela aqui pra gente agora as regras e eu gostaria que tu lesse as regras para nossa audiência, porque eu, obviamente, eu sei como elas funcionam, mas é importante você ver se você... Se eu ler e entender, a audiência deve entender também. Exatamente. Gostei de eu sendo uma medusa ou sei lá o que eu sou. É isso, cara. Lê primeiro. Tá, vamos lá. Mock Draft Zona Neutra. Regras. Número 1. Vale trades. Dentro das lógicas. Então eu não posso avacalhar e mandar uma número 7 overall pela 18 overall e é isso aí. A gente vai fazer, Neymar, aquilo que tu acha que os times vão fazer. Não bom. O que o Neymar gostaria de fazer. Tá bom, o que eu acho que vai acontecer. Isso. 2. Nossas lógicas. Então dentro da nossa leitura sobre os times, eu vou fazer os picks ou as trades. Exatamente. 3. Receberemos sugestões do além? Exatamente. A gente mandou um convite para alguns produtores de conteúdo que fazem parte da FNN e vários responderam a gente. Bacana, obrigado, pessoal. Exatamente. E a gente vai colocar na tela esses pequenos áudios, pequenos vídeos com as sugestões deles para as trades. Então, para as trades não, para os picks. Então, por exemplo, o nosso amigo Gabriel Schutz, do Minnesota Vikings, está aí. Quando chegar a vez do Vikings, a gente vai passar o vídeo dele e vamos ver o que um torcedor e um produtor de conteúdo que fala do Vikings gostaria. Tá, bacana. 4, mas a gente decide. Ditadorzinho. Beleza? E 5, Neymar é a Minerva. Eu adoro ser detergente. Exatamente. O que acontece aqui? A gente decide Neymar porque a bancada vai escolher. Muitas vezes a sugestão que ele vai mandar talvez já foi escolhido. E aí a gente vai ter que tomar uma decisão. Justo. Nessa decisão, se eu falar A e tu falar B, vale o B. Vale o B, okay. Exatamente. E aí... E esse meu desenho aqui, man? Esse desenho é a Minerva, é a deusa grega Minerva, que é o voto de Minerva, com o teu rostinho, o Neymar. Então, para quem tá vendo, a gente tá acompanhando a foto. Para quem não tá escutando, eu acho que vale a pena depois ir no YouTube só para ver. Uma deusa. Mais ou menos por aí.
Então começamos agora. Quem vai trabalhar por trás das câmeras e mexer no Mock Draft Simulator é o Montanha. Grande Montanha. Seja bem-vindo, Montanha. Beleza, pessoal. Até queria dizer que eu deixei o meu microfone ligado no comecinho, cara, então não era o Darth Vader que estava aqui, é a minha respiração. Beleza. Montanha, pro pessoal de casa, eu acho que vale a pena até o disclaimer, o Montanha nunca mexeu num simulator de mock draft. Então vai ser a primeira vez, isso vai estar na tela. Talvez, em determinados momentos, pode demorar um pouquinho para o Montanha entender onde ele tem que clicar, mas nós vamos nos ajudando. Então o Neymar avisa, eu falo, Montanha, tu pergunta. Na dúvida, é melhor tu perguntar antes e a gente já te orienta onde clicar. Mas estamos aqui com o Mock Draft Simulator do pff.com. Que é o melhor que tem no mercado. Exatamente. E é gratuito. E ele libera as possibilidades de trades também de duas formas. Uma forçando a trade, dizendo, a gente quer fazer isso e deu. Outra, ele usa a inteligência dele com a quantidade de mock drafts já feitos. Ele diz, cara, isso aí não faz muito sentido, isso aqui faz sentido. Então, às vezes, ele pode negar a trade. Hoje, nós vamos trabalhar com a trade forçada, tá, Montanha? Então, toda vez tu pode botar forçar trade, porque a gente precisa ganhar tempo. Já que a gente tá falando do PFF, que é o melhor material hoje que existe sobre NFL e tal na internet. E esse aí é gratuito para quem quiser brincar de fazer o seu próprio mock draft, pff.com. E inclusive, isso que o Zoma falou sobre trades que tu pode tentar fazer. Montanha, me faz um favor, clique em trade ali que tem 16 do lado. Olha só, se você fosse o Chicago Bears na trade, na clock, significa que 16 times gostariam da pick número 1. Então 16 times nesse joguinho, vamos chamar assim, estão fazendo oferta pelo time. 16 times estão interessados na pick número 1. Daí depois, vocês vão ver depois, a gente não vai mais clicar aqui, mas nos próximos picks, o próprio PFF fala quantos times gostariam desse teu pick, para tu ir lá e oferecer ofertas por ele. Podemos voltar. É muito legal esse teu comentário, porque a gente não vai entrar aqui na discussão da ferramenta, mock draft e tudo mais. Mas para quem está acompanhando a NFL e começou agora, deve estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer um mock se eu não conheço nada? Exato. Mas aí é que tá. O próprio mock te ajuda a conhecer, porque ele vai te dar o caminho básico. Exato. Então fazer um mock ali vai fazer com que você entenda melhor quais são os cenários da primeira, segunda, terceira rodada. Até me permita, Zuma, para quem está olhando a tela, preste atenção um pouco, não na minha beleza estonteante, mas no que está na tela. Na esquerda, então, estão os times que estão vindo e a ordem de picks dele, pick 1, pick 2, pick 3, e ali estão os times. E do lado já são as needs, que a gente falou no programa, que são as necessidades. Então o Chicago Bears precisa de QB, wide receivers e defensive line. Washington, que vem depois, precisa de QB, tight end, OL, edge e defensive back. E aí por diante. Vindo aqui para a direita, um outro detalhe ainda. Embaixo de cada time, se ele fez uma troca, fala de onde veio essa troca. Por exemplo, a do Chicago Bears foi aquela troca do ano passado. Eles estão em primeiro, então, por causa da troca com o Carolina. Assim como o Chicago Bears tem a 9ª escolha, porque é a posição deles. Aqui na direita tem o Draft a Player, a posição, né, que está o Chicago Bears, you're on the clock, então você está no relógio, e Draft a Player. Então aqui embaixo está a lista de jogadores pelo ranking da PFF. É uma coisa bacana. Então, teoricamente, a PFF diz que o melhor jogador, independente da posição desse draft, é o Caleb Williams. O segundo, Marvin Harrison Jr. O terceiro, Drake May. E aí por diante. O que isso faz significar? Então, temos aqui o melhor jogador disponível no board e aquilo que a gente tinha conversado da maior need do time. Então, se tu é o Chicago Bears, por exemplo, que tu queres QB, wide receiver ou defensive line, ou tu vai pelo jogador que tu mais precisa, ou tu vai pelo melhor jogador da board. Então, acho que isso dá para entender bem. Então, dá pra gente resumir, Neymar, que fazer um mock draft é mais ou menos apostar várias coisas em lugares diferentes. Exatamente. Quem vai sair em tal lugar? Dá pra brincar dessa forma. E se eu vou palpitar, eu palpito aonde? Joga junto conosco. Muito obrigado. Puxamos agora aqui. Antes de iniciar o draft, vamos fazer o merchan da Joga Junto. A Joga Junto, que é apoiadora do Zona Neutra na off-season, e a gente pensando junto, Neymar, como é que a gente pode pensar aqui alguma coisa para os nossos fãs de NFL nesse período do ano em que a gente não tem NFL para apostar, teoricamente, mas a gente tem o draft. Exato. Então, se você entrar hoje na jogajunto.com.br, lá você pode fazer o depósito inicial, que você vai ganhar até 300% sobre o valor que você colocar, sendo R$300 o máximo. Então, botou 300, ganhou 900. Botou R$10, ganhou 30. E aí você vai poder utilizar esse bônus para apostar. Você vai poder apostar, inclusive, em Super Odds. E aí, por favor, Montanha, passa para a gente aqui o próximo slide, que é esse slide que eu queria chamar a atenção,
que são as super odds que o Neymar montou para jogar junto. E aí, Neymar, explica um pouquinho agora porque você sugeriu, porque essas super odds... tu vai jogar essa assim no meu colo, man? Essas super odds foram sugeridas pelo Neymar. A gente tem aqui uma muito provável, uma com boas chances e uma muito arriscada. É isso, Neymar? Mais ou menos por aí. Pessoal, o pessoal da Joga Junto é muito parceiro nosso. Eles adoram Zona Neutra, eles adoram o FNN, eles odeiam o Neymar. Exatamente. Porque meu único objetivo é quebrar a Joga Junto. Junto com vocês, é claro. Então vamos lá, eles pediram para mim escolher super odds. Então eram apostas que não são prováveis, elas não podem ser prováveis, porque senão o odds aumenta um pouquinho. O que adianta aumentar um odds de 1.15 no Caleb Williams sair top 5 e ir para 1.16? Não faz sentido. Então eram odds que são um pouco mais difíceis, porém eles aumentam bastante. Então vamos de baixo para cima, que é qual a posição do primeiro jogador draftado pelo Cincinnati Bengals. O Bengals que escolhe na 18ª. 17ª ou 8ª, eu acho que é 17ª. Uhum. Enfim, o Bengals tem uma necessidade muito, muito grande de linha defensiva de interior, defensive tackle ou nose tackle. Não é a primeira opção para o Bengals, porque o Bengals também tem outras needs. Porém, se tu analisares, é muito possível que o melhor jogador de linha defensiva de interior esteja disponível no pick deles. E se isso acontecer e o Bengals tiver um pouquinho de vontade de pegar o melhor jogador disponível no board junto com uma need, esse cara vai estar disponível para eles na posição deles. Então eu acho que é muito mais provável do que o odds que já era dado, e esse odds foi jogado para 7-1. Ele era um odds de 3.69, uma coisa assim. Isso. E 3.69 já estava bom, por isso que eu fui pegar as coisas que são boas, né? Em 3.69 vezes, ou seja, a cada 4 vezes, eu estou certo que se um jogador bom desse de linha de defesa no interior da linha estiver disponível, o Bengals pega. 7-1 é maravilhoso. E assim, pode ser um edge ou um defensive line, ou seja, são duas possibilidades. Exato, porque vai que ali atrás me sobra um Verse, sobra o Dallas Turner, sobra alguém mais forte, eles também podem pegar. E eles escolhem na 18. 18? Isso. Tá. Próxima. Qual time vai draftar o novato Brock Bowers? Ele tem tudo para ir na 10 pro Jets. Só que o Jets estão cogitando muitas situações dele. A última fumaça dessa semana é que o Jets vai dar trade down, vai trocar para pegar mais escolhas, ou seja, não vai ter ninguém que eles queiram tanto, eles vão começar já a pensar no time para frente, porque eles estão em all-in. Qualquer coisa que acontecer que o Bowers não fique na 10, é galinha que voa, é barata que voa, não se sabe onde é que ele vai parar daí. E com isso, é muito possível que o Chargers, num cenário normal, o Chargers troca a quinta escolha dele. Porque se nenhum outro time da frente dele, que é basicamente só o Patriots e o Cardinals, fizerem o trade down, o Chargers vai fazer. O Chargers precisa muito disso. E o trade down mais provável do Chargers é o Vikings na 12 ou na 11? Na 12 o Vikings, eu acho, Vikings né? na 11. Na 11. Vikings na 11. Se não for, é o Broncos na 12. Então, ou seja, logo depois, se passar pelo Jets o Bowers, é muito possível que venha o Chargers. E se o Bowers estiver disponível para o Chargers, eu acho que é muito possível que o Chargers pegue. Qual odds para isso? 15-1. É muito odds. E aí, por último, em qual posição... Qual é a posição da primeira escolha pelo Green Bay Packers? É um linebacker. Isso. O Packers, qual o sentido desse? Primeiro, existem mock drafts onde o Packers pegou um linebacker. É raro. É lógico, por isso está pagando 25-1. Na maioria dos mock drafts, ou é um safety, já vi com wide receiver, já vi com offensive line, já vi pegando edge, porque o Packers está pronto, está com um time excelente, a gente já conversou isso no último programa. Então é muita opção que o Packers pode pegar. Mas dentre elas, ele precisa de um linebacker. E se tiver o melhor, e vai ter, o melhor linebacker de interior disponível no draft, pagando 25-1, é um bom chute. E até mesmo se ele dá um trade down e vai para a segunda rodada, é melhor ainda. Também. Ficou mais provável ainda que dê certo. Porque ele não precisa pegar o primeiro linebacker da board. Ele pode pegar a qualquer momento, desde que seja o primeiro pick dele. Só que para aproveitar essas super odds que o pessoal da Joga Junto montou junto com o Neymar, você precisa estar cadastrado no site e aí você vai utilizar o link que está na descrição desse vídeo, porque é importantíssimo que você faça o cadastro pelo nosso link para fortalecer aí a parceria que a gente tem com a Joga Junto. Seguimos agora para o mock draft, então, por favor, Montanha, na posição número 1, Chicago Bears escolhe, e eu acho que não temos dúvida, né, Neymar? Na verdade, Zuma, tu vê Fórmula 1? Você vê Fórmula 1? Você que tá em casa vê Fórmula 1? Montanha, tu percebe que eu tentei ser rápido, tá? Eu tô tentando, Montanha. Cara, se no Caleb Williams a gente vai ter discurso, nós estamos ferrados. Não, mas eu preciso fazer esse discurso porque eu pensei nele a semana inteira, o dia que a gente fosse fazer isso. Tu vê Fórmula 1, Zuma? Não.
Não vê Fórmula 1? Tô procurando uma tomada aqui, tá, João? Aos poucos que vem Fórmula 1 esse ano, porque ficou muito legal a disputa entre Hamilton e Verstappen há 3 anos atrás, menos há 2. Ano passado não teve disputa. E esse ano, para quem assiste Fórmula 1, pensa nisso como uma corrida. Essa corrida aqui é Red Bull com Verstappen. Ninguém olha o primeiro colocado, a gente vai acompanhar do segundo para baixo. Não existe conversa sobre a primeira colocação. Então, não vamos nem entrar no mérito. Primeira colocação, Caleb Williams, melhor quarterback, top 3 quarterback de todo o século vindo para um draft. E aí a gente segue então na escolha número 2, Washington Commanders, que tem possivelmente aqui entre Drake May e Jayden Daniels. Quem você acha que vai ser escolhido? O start dos mock drafts era com Drake May. Depois, por muito tempo, pela maior parte do tempo, o que era falado era o Daniels. Eu acho que o estilo do Kingsbury, do offensive... O coordenador ofensivo do Washington vai fazer diferença para essa escolha. Eu acho que o Drake May é a escolha certa, mas tu me perguntou o que eu acho que o time vai fazer. Então é Daniels na escolha de quarterback para o Washington Commanders. Fechou, então. Jayden Daniels na 2. Montanha abriu aí Esse é o monstro. A foto do Jayden Daniels. E agora a gente tem na 3, New England Patriots, que existe uma discussão muito grande se eles vão dar trade down para montar um time ou se eles vão pegar um quarterback para depois começar a montar o time em volta dele. Percebam que existe a possibilidade das duas coisas, que é dar o trade down, fazer a troca para baixo e ainda assim pegar um quarterback lá naquela posição. A partir da segunda escolha, quando ela ocorrer, o draft inteiro se muda. A partir daqui é tudo muito difícil de acertar. Porque se o Washington Commanders não pega Jayden Daniels, se vai de Drake May, tem muitos times que gostariam muito do Drake May. E daí não teriam mais essa opção. Então os valores de jogadores começam a serem mudados aqui. A partir do momento que o Washington Commanders pegou o Jayden Daniels, os times vão ficar desesperados para subir e buscar o Drake May. E o New England Patriots com isso tem 2 moedas de troca, não uma só. Porque ele tem a posição dele, por lógica, a posição 3 vale muito, e também tem o segundo, entre aspas, segundo melhor jogador da board, que seria o quarterback disponível ali. Nessa situação, se o Drake May está disponível na board, eu acho que o Vikings vem com a pick 11, a pick 23 e a first 2025 e faz a troca com o New England Patriots. Então o Chargers entrega 5, Montanha. 5. A R1 de 2025. Isso. Não é o Chargers, é o Vikings. O Vikings vem. Isso, perfeito. Minnesota Vikings. Aqui, ó. Opa. Aqui em cima agora. Tá pra cima. Agora. Aí. Achamos. A 11, a 23 e a primeira de 2025. E recebe a 3, Montanha. Force this trade e manda bala. E agora nós temos o Minnesota Vikings no relógio e ele vai de Drake May. Assim, o Minnesota Vikings faz o que quis. Quer dizer, não tem alguém do Minnesota Vikings ou alguém do Washington ou alguém que tenha feito alguma coisa? Temos o Schultz, o Gabriel Schultz do Minnesota Vikings, dando a sugestão do que ele esperava. Tomara que seja parecido com isso, né? Senão passamos vergonha. Tomara que seja parecido com isso, exatamente. Vamos botar o fone. Gabriel Schultz. Teoricamente ele estaria na 11, né? Então tá fazendo uma trade. Vamos ver o que ele esperaria que acontecesse na 11. Opa, tá de cabeça para baixo. Beleza. Obrigado. E esse erro não foi meu, tá? Só para deixar bem claro. Vamos conversando aí, galera. Tá bom. A gente pensou que talvez ele fosse ficar de cabeça para baixo. Eu pensei que nós ia ser todo morceguinho agora, ficar de cabeça para baixo falando com ele. Não, mas então, eu acho que vale o seguinte, um disclaimer aqui. Essas sugestões, elas foram gravadas para ele draftar lá na 11. Tá. Como a gente fez a trade antecipada... Vamos ver o que ele falaria. Exatamente. O Minnesota Vikings tem 2 escolhas na primeira rodada, a escolha 11 e a escolha 23. A princípio, a ideia é fazer uma subida ao top 5 e pegar um quarterback. A melhor opção para mim é o Drake May, mas caso isso não seja possível, também gosto da ideia de pegar o J.J. McCarthy na 11 e um defensor na 23, com as opções de Byron Murphy, Dallas Turner, Laiatu Lato ou Jared Verse. E eu também não descarto um linha ofensiva, seja um guard ou um center.
Bem, era muito fácil ele acertar alguma coisa positiva, porque ele trouxe aí, né, 5 jogadores para sair na 23, se ele ficasse com a 23. No caso, ele preferia subir ao top 5 e pegar o Drake May, que foi justamente o que aconteceu. E ainda demos mais sorte que juízo, vou chamar dessa forma, porque na 2 não existe troca. O Washington vai pegar quarterback. Então, caso ele quiser subir para 2 para tentar pegar o Drake May, isso não seria uma possibilidade. Então, de acordo com o mock que eu estou tentando acertar, na 3, sobrando ele, o Vikings vem em busca, dando muito mais do que vale o peso da 3, mas eu repito a todos, o Vikings precisa qualificar um quarterback para o Justin Jefferson ficar. O Vikings tem que fazer isso. Em muitos mock drafts que eu vi, o Vikings acaba não conseguindo subir para pegar um quarterback decente e acaba pegando os melhores picks possível na 11 e na 23. Dessa forma, o Justin Jefferson não fica. Dessa forma, muda o time completamente. E na 4, né, Neymar? O time do Arizona Cardinals, que tem bastante necessidade, mas é um time que tem muitas picks aí no draft como um todo. Ele tem a possibilidade de dar um trade down, que tá muitas pessoas contando que ele daria um trade down, ou ele pega o melhor wide receiver à disposição. O que você acha que vai acontecer? Tu chama sempre que tiver alguém para falar? Sim. Tá. Do Arizona Cardinals, levando-se em consideração que já aconteceu a primeira trade na cara dele, porém, não muda em nada o resto do draft, com exceção que todo mundo sabe que o Vikings não vai mais vir com força por um quarterback. Porque assim, por exemplo, o Broncos está querendo vir para um quarterback, está querendo subir, porém ele sabe que ele tem o Vikings para competir com ele. A partir desse momento é um competidor a menos, mas não é um QB a menos, porque as 3 primeiras picks serão QBs. Então pode ser que alguém venha pelo J.J. McCarthy. Acho que o Cardinals vai fazer ligações para tentar isso. Mas acho que no final do dia vamos acabar com Marvin Harrison Jr., um wide receiver para eles chamarem de Larry Fitzgerald por 20 anos no time. Cara, e se eu sou torcedor do Cardinals, eu tô muito feliz, porque eu prefiro sair com o Marvin Harrison Jr. do que dar um trade down nessa questão, porque de fato ele é um jogador que me parece um talento geracional. Perfeito. E na 5 a gente tem sugestão, Neymar. Bota o fone aí, vamos escutar o Gui, que é um dos produtores do Alta Voltagem, um podcast da FNN sobre... Gostei desse nome, Alta Voltagem, de Bolt. Exatamente, sobre o Los Angeles Chargers. Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Falar da nossa escolha favorita do Chargers, na verdade, é bem simples, né? Com a saída do Keenum, com a saída do Mike, o time não tem nenhum wide receiver competente no elenco. Então, nossa escolha favorita seria permanecer ali na 5ª escolha e escolher alguém entre o Marvin Harrison Jr. e o Malik Nabers. E se sobrar os 2 wide receivers, joga 2 papelzinhos pro alto, o nome que cair na sua mão é quem você escolhe. Então é isso, nossa escolha seria entre um desses 2 wide receivers. Chargers fica na 5 e pega Malik Nabers, de acordo com o que nós temos disponível, Neymar. Tu tá ok com isso? Se o Broncos estivesse na board ainda, se o Vikings estivesse na board ainda, não tivesse conseguido essa troca na 3, de jeito nenhum. Ia ter que ser trade down, porque o Chargers precisa de mais picks. A partir do momento que o Vikings foi embora, por que o Vikings especificamente? Eram 2 picks boas do primeiro round. E o Chargers precisa de mais picks. Então acho eu que a maior probabilidade, 51% de chance, nesse cenário, é ele sim dar trade down. Eu acho que ele iria com o Broncos, por exemplo, ou com o Raiders, por exemplo. Mas faz favor, Montanha, bota o Broncos aí. Denver Broncos, ó. Só que o Broncos ele tem a 12 esse ano. É descer 7 posições, e se descer 7 posições, não pega o wide receiver. Vai ter que vir de OT. E daí, se for para pegar mais um first, vai ter que ser ano que vem só. O que ajuda, mas para esse ano não serve. Então, se eu estivesse fazendo sozinho, sem colaboração de ninguém, eu iria nesse trade. Mas vou te ser sincero que na situação que se mostrou, vamos dar um voto de confiança para o Alta Voltagem e vamos sim, Montanha, draftar um jogador, porque existem muitos analistas que defendem que o Malik Nabers possa ser ainda melhor que o Marvin Harrison Jr. Que a diferença desses 3 wide receivers junto com o Odunze do resto já é gritante, mas esses 2 são ainda mais gritantes. Então vamos sim na 5 pegar Malik Nabers para o Chargers. E aí nós temos o New York Giants na 6, Neymar. O Giants que também precisa de quarterback. Um Giants que tem ali uma possibilidade de dar um trade down também se quiser. Tem bastante coisa. Essa posição do Giants é bem interessante. Ainda mais que sobrou para o Giants todo o time a partir de agora. Desde a 4 para baixo vai analisar a situação de mais trade down, porque o J.J. McCarthy está no board. A maioria dos mocks coloca o 4º quarterback, J.J. McCarthy, saindo na 4, ou na 5, ou na 6. Então todo time que vira a partir de agora que alguém não draftar um quarterback
é uma possibilidade muito grande esse time trocar por quarterback. Inclusive o Giants, porque ele não sabe, quer dizer, ele sabe que não vai ficar com o Jones, Daniel Jones. Então, das muitas opções que o Giants tem, acho que, felizmente para o Giants, eles pegam o terceiro melhor wide receiver da board, eles vêm de Romeo Dunze, é uma diferença muito grande para os outros wide receivers que sobraram, e é um tiro certo. Já que o Daniel Jones é ruim, ao menos vamos dar um wide receiver top para ele agora, para ele não ter do que reclamar. Então, na 6, Giants, Romeo Dunze. Na 7 é aquela escolha básica, talvez a mais confirmada, tirando o Caleb Williams na primeira. É mais confirmado que o Caleb Williams é Verstappen na Red Bull. Lá então, não tem conversa. Joey Out no tackle. Joey Out, tackle para o Titans. Já tem um tackle garantido na linha para... O melhor offensive tackle do board, né? E aí a gente tem na 8 o time do Falcons e a gente tem o Vitor, lá do Falcons Play Action, que tem tanto o podcast quanto as redes sociais, falando sobre o Falcons aí no Brasil. Falcons Play Action. Fala, galera do Zona Neutra. Bom, a nossa escolha favorita para pick 8 dos Falcons é o Romeo Dunze, wide receiver de Washington. A gente acredita que ele é um prospecto muito próximo de ser um blue chip e com essa corrida de quarterbacks provavelmente no top 5 ele pode acabar sobrando para a gente. Ele que é um cara muito pronto, é um route runner excelente em bolas contestadas, vai ser muito produtivo desde o dia 1 e pode ajudar demais a Atlanta agora com o Kirk Cousins como quarterback. Bom, o nosso amigo Victor esperava com muita força de vontade que sobrasse o Romeo Dunze na 8, o que não se provou necessário. Não se provou concreto, na verdade. E a pergunta é, vão arriscar um outro wide receiver aqui? Não. Trade down? O que tu vê acontecendo na 8 se não tiver esse cara disponível? Primeiro, falando do Romeo Dunze, já que ele puxou o jogador e a gente já fez o pick dele, existe uma árvore de rotas que um wide receiver faz, que daí tem todas as rotas, corner, flat, etc. Todas as rotas que o wide receiver faz, e eles têm uma... Clica no Romeo Dunze, Montanha, fazendo favor. Bom, aqui não é a rota que eu quero, mas enfim, seria uma árvore de rotas, pode voltar lá, pode fechar, Montanha. É uma árvore de rotas que são, sei lá, 10 rotas, e o número nelas. E quando o número, acho que é 80 mais, 85 mais, ela é verdinha. O do Romeo Dunze é full verdinha. Não existe uma rota que ele faça que ele não é favoritaço a pegar a bola. Então, realmente, ele é excepcional. Agora vamos pro pick do Falcons. É um pick bastante inusitado. Eu acho que eu não vi nenhum mock draft o Falcons buscando wide receiver. Por quê? Porque o time de ataque do Falcons já está excepcional. Já tem Drake London, tem Pitts, tem Bijan, trouxeram o Kirk Cousins para isso e, teoricamente, teriam que reforçar a defesa. É isso que se espera. Porém, tô com ele na ideia, se o Dunze tivesse sobrado, ia deixar ainda mais forte o time de ataque do Falcons e teria sido uma coisa muito bacana. Levando-se em consideração que não sobrou, são duas opções que eu vejo muito claras para o Falcons. Ou ele pega o Dallas Turner, pega o Edge, ou ele dá trade down. Mas eu não sei se tem alguém querendo subir para trade agora, porque creio que o Patriots está muito sossegado na 11, tá? E também não vejo o Broncos fazendo talvez essa correria para vir buscar um quarterback que não seja um dos 3 principais. Eu vou te dizer que esses 3 times gostariam muito de fazer isso. Eu vou falar que o Patriots gostaria de ter ganho a quantidade de pick, ele ganhou 3 first round e ele pode buscar o jogador que ele queria, que é o J.J. McCarthy. O Patriots vem falando isso dia sim, dia também, que é o jogador que eles querem é o McCarthy. E eles fizeram um gamble nesse sentido, uma aposta, exatamente para poder ir e voltar e ganhar picks. Mas eu acho que o Broncos também vai querer subir para pegar essa pick, porque agora é a hora, e o Raiders também vai querer. Então, no final do dia, o Dallas... Olha só, o Falcons tem uma situação, vamos dizer que ele quer o Dallas Verso, ok? O Bears possivelmente pode vir de defensive line, mas o Jets não deve vir, o Patriots não deve vir, o Broncos não deve vir. Então qualquer trade que ele pegue, ele vai conseguir o jogador que ele queria na 8, considerando que o Odunze não está mais lá, que não tem wide receiver. Então vamos ver as opções que a gente tem, Montanha, por favor, em trade. New England Patriots, com a nova rodada de trocas, tem 4 first round nesse ano e no próximo. Dá uma olhadinha no Broncos de novo, Montanha, por favor. Denver Broncos na sequência. O Denver Broncos tem só a 12, mas tem o ano que vem. E agora o Raiders, que é logo na sequência, é o terceiro. O Raiders tem a 13, a 44 e ano que vem. Desses 3, eu acho que o mais provável de subir de volta é o Patriots. Então olha só, esse mock tá ficando muito maluco. Por quê? Se o Patriots não descer da 3, vai começar uma sequência de erros sem fim agora, porque os picks estão com o Patriots.
Eu acho que o Patriots, nesse caso, para poder vir buscar a 8, percebam que ele está descendo 3 meras posições. Então ele dá a 11 e dá a 34. Ele dá só uma second round a mais. Vou exagerar. Dá a second round do ano que vem. Porque assim ele estaria dando um overpay para subir só 3 posições, mas a gente estaria numa justiça. Tá ok. Pode forçar a trade. Legal. E agora sim pode ir para o pique. Olha a mágica para o torcedor de New England. Vai sair com uma pick 23 de graça no first round. Vai sair com first round ano que vem. E vai ter entregue as 2 first round, uma desse ano e uma do outro. E agora na pick 8, aí sim o quarterback do board. Cart, se quiser, C-A-R-T, isso. MC. Cart, já foi pro sobrenome. Então, na 8, J.J. McCarthy é o cara que mais subiu nesse draft, porque no passado ele não estava nem cotado para sair na primeira rodada e ele está saindo no top 10. Na 9, a gente tem Chicago Bears. O torcedor do Bears estava rezando para chegar o Romeo Dunze aqui, mas não chegou. Exato. Então, a minha pergunta é, vai de wide receiver ainda ou vai mudar aqui a escolha? Aqui eu já acho que o Chicago Bears estava desesperado para que não acontecesse isso que acabou de acontecer, porque numa situação normal eu acho que o Chicago Bears dava o trade down agora para buscar mais picks, uma vez que o Dunze não está na board. Com ele não estando na board, eu acho que ele vai para o lado defensivo da moeda e Dallas Turner é o pick, que é o melhor edge disponível. Na verdade, o melhor edge disponível 100% saudável, vou chamar dessa forma. Ótimo, ótimo. E na 10, fechando o top 10, a gente tem o New York Jets, que também é uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe se vai para frente, vai para trás ou fica onde está. Escolhe o Brock Bowers. O que tu acha, né, Neymar? É Brock Bowers. Se ele não conseguiu subir, se ele não fez alguma doidura para ir buscar alguns dos wide receivers, é o tight end Brock Bowers. E aqui, gente, o Brock Bowers saindo na 10 faz muita gente ali pela 13, 14, 15 chorar sangue, porque... Gostaria que chegasse. Chegasse, exatamente. A 11 agora que está com o Falcons. O Vitor já falou que gostaria de um wide receiver lá na frente. Tu acha que é a hora de apertar o gatilho no wide receiver? A 11 que está com o Falcons, que ele teve aquelas 3 posições a mais para ganhar 2 first rounds. Olha só, acima dele saiu Dallas Turner, Brock Bowers e o cara da 8 que foi o J.J. McCarthy. Isso. J.J. McCarthy. Então, nessa situação, eu acho que não vai de wide receiver porque não tem sentido, a diferença dos outros 3 ainda é muito grande. Se não conseguir mais um trade down, ou ele vai com um dos melhores edges disponíveis, ou ele vai de cornerback. Aqui eu jogaria moeda para cima. Eu gostaria do nosso influencer do Falcons dando a opinião dele com relação a isso. Não sendo o caso... Eu acho que eles vão de Quinion. Então, no 50-50, já com Minerva vai ser meu vou numa loucura aqui. Porque eu não vou de Verse, que seria o segundo edge, teoricamente. Tá. Laiato Lato, ele é o melhor edge do board, só que ele vem com um problema de lesão. Mas a partir do momento que algum time falar assim, esse cara não vai ter problema de lesão por causa do pescoço, ele é um steal, ele é um roubo aqui na 11. Então eu vou de Laiato Lato pro Falcons. Eu não vejo essa questão. Eu não vejo ninguém arriscando tão lá na frente o Laiato Lato, justamente pela lesão, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Jalen Phillips em Miami há 3 anos atrás, Exato. em que ele tinha os problemas das concussões e ele era de fato o melhor edge do board, só que ele caiu lá para 18, né? Antes disso ele não saiu. E aí na 18 ele foi, na 18ª ele se provou um steal absurdo. Agora, na 11, cara, não sei, hein? Na 12 a gente tem o Deminha, cara. Deminha, do Hard Count Podcast. Grande Deminha. Torcedor do Broncos. Me ajuda se vem Bonix ou cornerback aqui. Fala, FN Neto, do Broncos contra o Brasil. Com a 12ª escolha da NFL Draft de 2024, o Denver Broncos tem muitas prioridades, entre elas de quarterback. Só que os 4 melhores quarterbacks dessa classe vão sair aí no top 10, então... Não vale investimento na 12 pegar aí o quarterback Bo Nix, por exemplo, de Oregon. Eu daria um trade down para pegar o Bo Nix no final da primeira rodada, ou até mesmo, quem sabe, no início da segunda. Se não, investir no talento Brock Bowers da equipe de Georgia, muito versátil, que encaixaria muito bem nessa equipe aí que está num processo de rebuilding. Cara, e aí o seguinte... Concordo 100% com tudo que ele falou. Não, e aí nós temos que escutar o homem, tá? Porque o Hard Count Brasil, cara, eu vejo eles, eu escuto eles, e pra mim, quando a gente fala assim, a gente fala sem complicação aqui, tá? Lá no Hard Count pode ir que é com complicação. Que Os bacana. caras que são hosts lá, o Demi é um deles, além de conhecer muito futebol americano, ele jogou mais de 10 anos, é um dos fundadores do Crocodiles de Curitiba, ele foi técnico, e eles fazem o programa deles falando de detalhes.
movimento de pés, movimento da mão, ou seja, você que já conhece futebol americano ou você que quer conhecer o lado mais hard do negócio, vai pro hard count. E olha que legal, então, porque isso faz pensar que ou ele realmente é tão bom assim, ou eu não sou tão ruim, né? Porque antes de eu ver ele, eu ainda falei, vamos ver, me tira essa dúvida se eu vou de cornerback ou se eu vou com o Bo Nix. E é exatamente esse o ponto. Eu também, agora como se eu fosse torcedor do Broncos, eu não iria de Bo Nix, é muito cedo para ele, eu acho que daria para pegar ele um pouco mais para trás, eu não gastaria 12 nisso. O Broncos precisa de muita coisa, a gente fala isso programa sim, programa também. E não tá disponível o Bowers, que eu concordo com ele que se estivesse disponível seria a pick, mas eu acho que na 10 ele morre, e eu acho que se tivesse um influencer de Falcons, que no caso não era o Falcons, Vikings, no caso Broncos, Raiders, Saints e Colts, todos eles falariam Brock Bowers, se não tiver disponível, daí é a próxima opção. Dito isso, a opção número 2 dele, que é o Bowers, não está disponível. A opção número 1 dele, que seria um dos 4 melhores quarterbacks, não está disponível. Então sobraria, na opinião dele, a opção número 3, que seria o trade down, que eu concordo plenamente. Eu só acho que não vai ter opção decente de trade down para o Broncos. Não existe mais alguém que venha para 12 com tanto ímpeto. Eu acho que não tem jogador steal nesse momento da 12, alguém que valeria a pena o roubo, que não seja quarterback, e eu acho que não tem nenhum quarterback que valha tanto a pena para um time vir. Então, um time que precisa muito de quarterback ainda, o Raiders. O Raiders não vai trocar imediatamente com o Broncos, que teoricamente também precisa. Inclusive, tu pode escolher o jogador aí, né, mano? Então eu acho que, infelizmente, eu vou picar pelo Broncos, e a pick com ele seria cornerback e seria Kenyon Mitchell, não o Cooper DeJean, seria Kenyon Mitchell de Toledo, que eu acho que é o melhor cornerback, é o cornerback disponível melhor do draft, e assim o Broncos, ao menos, apesar de precisar de muitas posições, tem o melhor cornerback lockdown, melhor que tem a chance de ser uma ilha, que é como era chamado o Darrell Reeves. E lembrando que aí eu acho que nessa posição de cornerback, entre os 2, 3 primeiros ali, não tem muito errada, porque todo mundo coloca uma Cooper DeJean, Quinion Mitchell, eles ali brigando, o Terrion Arnold brigando entre o primeiro, né? Então é mais ou menos você olhar pro cara e dizer assim, cara, esse aqui encaixa melhor no meu time e atirar ele, apertar o gatilho. No caso do Quinion Mitchell na 12 pro Broncos. Na 13, nós temos o Las Vegas Raiders, que tá ali, não se mexia, precisa de QB. O que o Las Vegas Raiders faz, Neymar? O Las Vegas Raiders sobrou muitos jogadores para ele, que aptos, bons no board, porque começou a sair lá em cima uma corrida muito grande de quarterback, e de novo, assim como nosso amigo do Broncos falou, não sobrou um dos 4 melhores. Aqui eu tô 50-50 se o Raiders pega um QB ou se o Raiders pega outro jogador. Eu acho que o Raiders não dá trade down. E nesse momento, eu diria que o Raiders vai de OL e vai com a melhor OL possível, que teria o Talhez Fuaga. Talhez Fuaga saindo na 13ª. Curiosamente, no ranking, na Big Board do PFF, ele é o 13º melhor prospecto, então tá saindo aí justíssimo, né? Teoricamente, o 13º melhor prospecto na 13ª. Para a 14ª, quando a gente vai falar de New Orleans Saints, nós temos o Lucas Silva, que além de produtor do Zona Vermelha, que é o canal aí no Instagram que fala de futebol americano, ele também é nosso social media do Zona Neutra, ele que cuida dos nossos cortes lá do Instagram. Vamos ver se ele vem de Fuaga, eu acho que ele vem de OT, veremos. Salve pessoal do Zona Neutra e Nação Aurinegra. Na minha opinião, acredito que o Saints deveria ir atrás do Olumu Fashanu, offensive tackle de Penn State. É um cara que chegaria para suprir uma grande necessidade, que é a linha ofensiva, considerando a saída do Andrew Speed e os rumores de aposentadoria do Ryan Ramczyk. Brock Bowers caindo na 14 também é um sonho, uma opção ofensiva para o Derek Carr nunca é demais. E o Laiatu Latu de UCLA também é plausível uma escolha na 14, já que defensivamente também é prioridade lá em Nova Orleans. Tamo junto! Muito obrigado, Lucas. Matou, né? Exatamente. Se me permitirem, sigam o cara no Zona Vermelha também. Não que não vão seguir todos os outros influencers aqui, mas realmente ele entende bastante de NFL. Graças a Deus está nos ajudando nos cortes, porque ajuda bastante. Quanto aos 3 comentários que ele fez, vou te falar em probabilidade. Se ele é o Saints, se ele é o dono do Saints, é provável que ele consiga o que ele quer. Porque algumas opções que a gente colocou aqui na board, elas são uma possibilidade. Então, assim, sobes um pouco aqui, Montanha, por favor. Laiatu Latu é muito possível que passe da 15. Teoricamente, ele é o 3º edge da board. Então, teoricamente, deveria ter sobrado para ele esse jogador. Além disso, o Fuaga acabou de sair na frente dele. Essa é a malandragem do draft.
Então, e o Bowers é improvável que chegue na 14, aquilo que a gente falou, todo time quer o Bowers depois da 10. Então, o que vai sobrar para ele? O outro grande tackle, que seria... na verdade, tem 2, né? O Troy Fautanu, só que eu acho que o Troy Fautanu ainda não sai. Eu acho que quem sai antes é o Fashanu, que é um tackle excepcional também. Também resolveria o problema dos Saints, na minha opinião. E acho que é uma baita pick. O Fashanu e o Fautanu, um dos dois, Neymar, ele poderia ser um excelente guard. Qual deles é o cara mesmo? Fautanu. O Fautanu. O Fautanu é o cara que... Porque o Fashanu ele vai vir para ser left tackle. Exato. E o Fautanu, ele poderia ser left tackle, mas provavelmente pelo tamanho e pela habilidade dele... Ele pode ser usado como guard. Até como center se bobear. Ele seria o melhor guard disponível da board, né? Exato. Cara, eu só acho que o college devia já filtrar esses caras antes, cara. Não pode ter 2 na mesma posição, um chamado Fautanu, outro Fashanu. Eles não podem ir pro mesmo draft. Não, me complica demais a vida. É o Fashanu, é o de baixo. Neymar, coloca o fone que agora a gente tem o Lucas, do Head Coach Brasil. Lá vai pedir o Bowers. Já foi o Bowers, Lucas. Vamos ver. Mas não é esse Lucas que você tá achando, é outro Lucas. É? Mas vai pedir o Bowers também. A minha escolha preferida hoje seria o Brock Bowers, Tyrant, peça fundamental no ataque de Georgia e que também vejo se tornando esse jogador-chave do nosso esquema. Extremamente atlético, bom bloqueador, mas que tem a principal característica se apresentar como recebedor. E isso com certeza vai ajudar bastante o desenvolvimento do Anthony Richardson. Dallas Turner também e um possível trade down para buscar o Cooper DeJean, defensive back de Iowa, extremamente versátil também, pode atuar como corner e safety e desempenha também inclusive o papel como retornador. A minha dúvida agora é a seguinte. O Lucas pediu do que tem disponível, né, mano? Vamos direto porque tem disponível. Do que ele acertou ali, fez a leitura do Brock Bowers, tu acertou também. Mas, cara, ele pediu um trade down para buscar o Cooper DeJean lá atrás. A pergunta é, não tem trade down aqui. Quem quer subir ali para 15? Não tendo trade down, o Lucas vai ficar feliz com o Cooper DeJean na 15? Ô Zuma, qual que é o nome dele? Lucas. Qual que é o nome do nosso sócio e tal, que também é Colts? Lucas, que também participa do Head Coach Brasil. São Colts os dois? São. Ah, e qual que é o nome do estádio do Colts? Lucas Oil. Lucas Oil Stadium. Se tu é Lucas, bem, tu já tem um time pra torcer. Tem que ser Colts, pelo visto. Não vai ter trade nessa pick do Colts. Não sobrando o Bowers, quase todos os mocks botam um Colts com um cornerback, mas estando sobrando até aí o Jared Verse e o Dallas foi em qual posição que a gente colocou ele? O Dallas Turner saiu na 9. Sobe mais um pouquinho, Montanha, por favor. O Dallas Turner na 9, então assim, o Verse tá sobrando. Não confia, né? O cara não confia, né? Eu cravei, Dallas Turner na 9, ele não sobe um pouquinho, mas espera aí. Caraca, Pô, devia estar com um papelzinho anotando, não precisava pedir pra tu subir, mas enfim. Com o Verse sobrando... Vamos organizar o seguinte, Montanha, deixa sempre no meio. Porque a boa. gente vê as próximas e as últimas que saíram. Boa. Tá? Com o Dallas Turner tendo subido e o Laiato Lato, que seria um chute maior, sobra só o Verse aqui como edge. Então, para mim, é certo que o Colts vai de cornerback. E aí, vamos dar um voto de confiança para o pessoal do Colts. E ao invés de ir no Arnold, que teoricamente, na maioria dos mock drafts, é o cornerback que vem agora, vamos de Cooper DeJean, ou Cooper DeJean, não sei qual que é a pronúncia correta. Vamos de Cooper DeJean, então, no Colts. A pronúncia é aquela que você quiser, Neymar, porque a gente está no Brasil e a gente vai falar do jeito que a gente consegue aqui. Então, o Cooper DeJean sai na 15ª, uma need do Colts, que seria um cornerback, e na 16ª, diretamente, Seahawks. E nós temos lá a galera do Rapinas do Mar, o Alexandre. Antes de botar ele, se tu falasse do pessoal ali do Broncos, que os caras são brabo, porque falo todos os detalhes, já acompanhei muito o Alexandre, já escrevi pra ele no blog dele também, e o bicho é um monstro, tá? Quem quiser realmente NFL com complicação, Rapinas do Mar. Já aproveita e vira Seahawks. Para a escolha 16 de Seattle, eu penso que o trade down seria uma opção bastante interessante para o time. O time precisa preencher bastante peça, ter alguns problemas de cap. Mas, se não for possível o trade down, um dos jogadores que eu mais acho interessante para Seattle é o Jerson Newton, de Illinois, defensive tackle. É um dos melhores pass rushers internos dessa classe. E eu acho que vai fazer muito bem a Seattle. Jerson Newton, cara. Esse menino que é grande, né? Joga ali na parte interior da linha. Tem uma discussão entre Byron Murphy e Jerson Newton como sendo o primeiro defensor interno a sair.
Minha pergunta para ti, Neymar, tu tá ok com a escolha do Alexandre ou ainda mais levando em consideração que se alguém gosta de complicação também é o Neymar, ele só não traz a complicação para cá, mas eu imagino que tu tenha ideias muito sólidas do que fazer na 16. Tenho ideias muito sólidas e basicamente os 50% que o Alexandre falou eu tô dentro, o outro 50% eu só inverto os palitos. Eu acho que o melhor jogador disponível para Seattle aí é um defensive interior, sim, mas eu ainda sou do time Byron Murphy. Inclusive, para quem estiver vendo, existe o ADP do lado, que é normalmente a posição que esses caras saem nos mocks. Então é sempre quebrado, porque se eu boto na posição, vamos falar lá em cima que é mais fácil, eu boto e o Caleb Williams sai na 1, o Zuma fala que ele sai na 2 e o Montanha fala que sai na 1, a posição dele no mock vai ser 1.7, porque é uma média de toda a somatória dividido por quem colocou. Então o Byron Murphy normalmente sai antes do Jerzan Newton, sim, mas o Jerzan Newton tem qualidades excepcionais. Então isso eu concordo com ele, mas eu concordo mais ainda que o Seattle vai querer um trade down. E digo por quê. Tem 3 jogadores aqui que são excepcionais para Seattle, e o que é mais colocado para Seattle não foi nenhum desses dois. É o Troy Faltano, que é o tackle que viraria guard. A maioria dos drafts bota Seattle pegando ele. Resolveria o nosso problema de guard, apesar de que já está resolvido. O Seattle contratou um guard para não vir com problema para o draft. Então a maioria dos drafts ainda botam o Faltano, mas pegar um dos 2 interiores de linha ia ser excepcional para Seattle. E daí o que acontece? Se eu tenho 3 bons jogadores para pegar, qualquer um dos 3 eu ficaria feliz se Seattle pegasse. É só trocar. Troca para baixo, porque daí se sair 1 ou sair 2, eu tenho o terceiro para buscar ainda. A grande questão é que não sei se tem alguém querendo subir aqui, né? Los Angeles Rams. Los Angeles Rams iria querer subir porque ele quer pegar o Byron Murphy na nossa cara. Ok, tá, porque aí talvez o Bengals pode... O Bengals gostaria do Byron Murphy também. Então isso seria um leapfrog excelente, porque, por exemplo, o Jacksonville, que eu já vou falar do próximo pick, o Jacksonville provavelmente vem de cornerback, ainda mais que o Arnold tá sobrando. Então ele exatamente pularia quem pegaria o jogador que eles querem, teria um cara para substituir o Aaron Donald, não é bem assim, né? Mas, enfim, para botar na posição. Então o Seattle pegaria, nesse caso, a 19, 3 piquezinhas para trás, e eu acho que para esse ano o Rams não daria mais pique. Então eu pegaria o segundo round do ano que vem. Tá. E Seattle dá a 16. Cara, bom, acho que tem um pouco de clubismo aqui nessa escolha. Acho que essa trade não vai acontecer e se o nosso querido Seahawks quiser de fato o Neymar, ele vai gastar 16 no Faltano. Pode dar, mano. Pode dar, Montanha. Só minha opinião aqui, mas quem decide é a Minerva. Draft a player e pode ir de Byron Murphy segundo. Ótima assim, escolha. Ó, quem resolver apostar em tudo isso que eu tô falando, lembra que aposta é uma coisa que é pra ser brincadeira, pessoal. Mas quem resolver chegar e... Vou cravar. Neymar falou que na 16 o Rams chega e pega o Byron Murphy. Só que não botar o time, só dizer que vai pegar o Byron Murphy, é possível que acerte com o Seattle. Sim, é muito possível que o Seattle pegue ele na 16. Sim. E é interessante, a gente está falando dos 2 prospectos, né? O Jerzan Newton e o Byron Murphy. Galera, mas qual é a diferença entre o outro? Cara, se você for olhar pelo Jerzan, ele tem muito mais snaps jogados. Exato. Ele é titular há muito mais tempo. Uma leitura mais clara. Ele é um jogador mais pronto, teoricamente. Entretanto, o Byron Murphy é absurdo. Não, outra coisa, ele vem de Texas Longhorn, que é uma grande escola no college, enfim, ele é um cara que lá dentro ele é muito, muito forte como prospecto, né? Então tu tem um cara que não jogou tanto, um que jogou mais, mas talvez como força de prospecto de evolução, o Byron Murphy é muito maior do que o Jerzan. Perfeito. E aí nós temos a 17, o nosso queridíssimo Jaguars, muito provavelmente vai de cornerback aqui, né, Mara? Sem precisar perder muito tempo, o Terrion Arnold, cornerback, o Jacksonville Jaguars está batendo palma, comemorando, batendo cadeira lá, porque são os 2 melhores cornerbacks e chegou para ele. Legal. Então, saiu o cornerback aqui, Terrion Arnold na 17. Na 18, o Bengals, acho que então vai sobrar o Jerzan Newton aqui? O Bengals precisa muito de um tackle. Então, assim, existe uma situação, eu acho que na maioria dos drafts, o Bengals está vindo de tackle. E nós temos um jogador caindo na board, que é o J.C. Latham, que é um baita de um tackle. Mas eu acho que eles vêm e roubam a pick de Seattle e teriam pego a pick do Rams, mas vão acabar pegando o Jerzan Newton sim na frente de Seattle, porque é um defensive interior que eles precisam. Então, foi Byron Murphy, foi Jerzan Newton e na 20, na 19 volta o Seahawks, né? E aí nós temos a possibilidade do Faltano, é isso? Essa é a situação que eu tinha falado. O Seattle agora, não vou dizer o que ele segurou na mão, mas ele viu em 3 picks seguidas, 2 dos 3 jogadores deles ir embora. Se o Jaguars tivesse pego aí no meio Faltano, ia ficar uma situação bem desconfortável para o Seahawks, mas agora sim, com o Troy Faltano sendo o único jogador que o time realmente quer, é o pick na 19.
Muito obrigado, Montanha. Antes da gente ir direto para a 20ª, cara, e seguir já, passamos já mais da metade do nosso mock draft, eu vou pedir um minutinho, podemos dar um intervalo, Montanha, e voltar já para o segundo bloco? Ainda antes do intervalo, eu vou querer voltar. Ih, rapaz. Eu vou tirar esse pique do Seattle. Eita. Então calma. Fica aí e vamos ver o que vai acontecer depois do intervalo. Boa. Só preciso... Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra e agora, Neymar, a gente tem então o mistério, porque quando eu fui pedir o intervalo para Montanha, você chegou e falou, calma que eu vou trocar o Seattle. E eu vou pedir o seguinte, Montanha, eu só vou dizer a troca do Seattle, ou o que vai acontecer com o Seattle, depois que eu fizer a propaganda da Surfshark, por favor, Montanha, vamos pro nosso merchan aqui. Tá segurando a galera num handcliff desgraçado aí. Neymar, se eu quiser ver o draft, ou quiser ver todo o conteúdo do draft que está disponível só nos Estados Unidos e eu não consigo acessar aqui do Brasil porque eu estou num servidor nacional, o que eu posso fazer? Usar um VPN e se colocar numa rede de lá. Um servidor de lá. Exatamente, gente. Eu não tenho nada mais do que falar hoje, porque o mais importante, eu acho isso, é você ter acesso a conteúdos lá dos Estados Unidos, simplesmente clicando no botão. Você vai fazer o quê? Você vai acessar aquele site que você quer, aquele serviço que você quer lá nos Estados Unidos, que no Brasil não está disponível. Você bota lá, clica servidor Estados Unidos e você vai ter acesso a esse serviço, porque o servidor vai entender que você está nos Estados Unidos. Outro ponto, segurança em redes públicas, saber se seus dados foram ou não vazados pela internet, também são alguns dos benefícios da Surfshark. Você encontra o nosso link aqui e você pode fazer a assinatura no pacote de 1 ano ou de 2 anos, clicando nesse link aqui com a Surfshark. E agora sim, o que irá acontecer na 19ª escolha com o Seattle Seahawks? Agora eu vou ser mais específico ainda, man. Porque tá lá o Warhound de Seattle, galera toda, em especial o John Schneider, que é o General Manager, e o novo Head Coach, que é o Mike McDaniel. E eles vão estar comemorando que chegou na 19 o Troy faltando. Pô, ele é cria do Offensive Coach de Seattle, deu certo, demos o trade down, chegou o jogador pra gente, John Schneider vai chegar assim, liga pro Troy faltando. Vamos selecionar ele na 19. Eis que quando estão levando o celular pro John Schneider, Mike McDaniel vai parar a mão no celular e vai olhar no olho do John Schneider e vai falar assim, man, olha pra mim, Zuma, tu é o John Schneider, eu sou o Mike McDaniel. Ele vai chegar e vai falar assim, eu quero a 19. Nós podemos pegar o jogador que a gente quis desde o começo do draft, que era o nosso guard, para ajudar o time de ataque. Mas tu contratou o melhor técnico defensivo da NFL para fazer uma defesa nunca antes vista. E sobrou pra gente um cara que vai dar duplo dígito de saque durante todas as seasons da carreira. O Jared Verse sobrou na 19. Muda esse ângulo. Deixa eu pegar o Jared Verse que esse cara vai mudar a nossa defesa. E o John Schneider vai olhar pros amigos, vai falar, puxa vida, trouxe o head coach, vou ter que bancar. E ele vai falar, liga pro Jared Verse. Primeiro a gente vai ter que ligar para a PFF, Neymar, e descobrir como é que a gente refaz a pique aqui, porque o Montanha não sabe mudar lá. Tens um esqueminha aí ou nós vamos ter que começar o draft todo do zero? Depois a gente faz alguma coisa, cara, mas enfim, vamos considerar que o Jared Verse tá aí e o Troll faltando tá na board. Tá, então beleza. Então é o seguinte, cara, ai. Refizemos de novo. Foi 4 vezes, pessoal, para refazer. Então, depois de refazer mais uma vez, agora Neymar, o que o Seattle vai fazer na 19ª? Jared Verse. Muito bom. Então, com a super defesa incrível montada por os futuros anos brilhantes do Seahawks, Jared Verse na 19ª. E na 20ª agora é um ponto de interrogação legal, porque uma das necessidades do Steelers é um center.
mas talvez seja muito cedo para pegar um center. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que é aquela situação que eu tinha falado. Os 2 melhores centers ainda estão na board. Tá o Barton aqui e o Johnson vai estar mais para baixo, aqui que não está aparecendo. Então tem 2 opções mais para baixo. E existe ainda a opção do Faltano, que está sobrando, que é um tackle, mas pode ser rejogado dentro da linha. Mas com o Latan sobrando ali, ele é um dos melhores tackles e ainda está sobrando até a 20. Eu acho que o Steelers, em primeiro lugar, eu acho que ele tentaria dar um trade down. Eu não quero tentar arriscar o trade down aqui porque eu não sei com quem seria, porque muitos times gostariam dos jogadores que estão aqui. Daqui para baixo, os trade downs são mais prováveis, mais fáceis de achar. Mas eu vou com pick para facilitar a assertividade, então eu vou de J.C. Latan, que é o melhor tackle disponível. Consequentemente, na 21ª a gente tem o Miami Dolphins que tem algumas necessidades bem claras na linha ofensiva, porque perdeu o Connor Williams, seu center, também perdeu o seu guard, o left tackle. O Armstead, ele é um cara que não fica saudável a season inteira, então parece uma escolha óbvia, faltando sobrando. Não sei o que tu pensa sobre isso, Neymar. É uma escolha óbvia, tu acabou de falar a situação. Faltando nem precisa ser titular, mas será um guarda titular para o Dolphins. E se existir uma situação onde o left tackle machuca, é só jogar ele para lá. Ele talvez não seja tão bom quanto o left tackle, mas ele tem essa experiência. Então já é um coringa na manga ao mesmo tempo que é um jogador de interior de linha. Então, faltando no Dolphins. E na 22ª escolha... Só para constar, ali no Steelers, na pick 20, a maioria dos times botam, a maioria dos mocks botam Mims nele, que é um tackle. Mas eu acho que isso faltando sobre o Latan chegar, eles pegam o Latan. Na 22ª a gente tem o time do Eagles e todo mundo fala sobre cornerback no Eagles. Mas nesse momento a gente tem Nate Wiggins e Kool-Aid McKinstry como os melhores sobrando. Tu acha que eles apertam o gatilho num cornerback ou vão arriscar uma outra posição? Eu acho que eles fazem a cagada de pegar o Nate Wiggins. Cagada porque eu tinha definido esse cara como um possível bust. E só para lembrar a todos, bust, porque eu estou dizendo que a transição para a NFL dele vai ser muito difícil. De novo, quem não viu os outros programas, por causa do peso dele, que ele é underweight, ele tem um peso muito baixo, tem 76, 77 quilos, se não me engano, né, que a gente tinha falado. Isso. E ele usa muito as mãos do college, ele faz, entre aspas, muita falta na NFL. Então ele precisaria melhorar muito essas 2 coisas. Mas isso é uma análise tua, né, Neymar? Não necessariamente não. é o que o Eagles os especialistas tá achando o cara dizendo. maravilhoso, vai pegar e acabou. Ele é o 3º cornerback junto com o Dejin na board. E aí na 23ª agora, New England Patriots. Que pegou o seu QB já. Já tá com o seu QB na mão. Agora ele vai começar de fato a montar o time em volta desse rapaz. O que a gente pode esperar dessa escolha do Patriots? De todo o draft até agora, tem um time que está se dando muito bem. Esse time se chama New England Patriots. Se ele conseguir fazer os movimentos que eu falei, se ele conseguir puxar do Vikings as 3 picks e depois conseguir voltar para pegar o McCarty, que é algum quarterback, um dos top 4, não tem como saber o quão bem ele vai, porque o McCarty sozinho também não faz água. E a gente falou de programa, o Patriots precisa do trio mágico de ataque, que é o quarterback, acabou de pegar, um bom wide receiver e um bom tackle. Olha as 2 melhores posições que sobraram. Um bom tackle e um bom wide receiver. Eu acho que é mais importante tu fazer uma linha ofensiva do que tu ter bons wide receivers. Então o pick para mim é Amarius Mims. E até mais, eu acho, o Amarius Mims, ele tem... Quando a gente vai comparar com o J.C. Latan, com o Faltano, ele está mais próximo, talvez, da discussão dos especialistas do que o Adonai Mitchell está do Romeo Dunze, por exemplo. Isso sim. Então você trabalha com um jogador que talvez seja de fato um prospecto melhor. Tier 1,5 e não Tier 2. Exato. O Tier 1 vai ser o Joey Alt e esse aí é Tier 1,5, porque talvez ele chegue lá. Exatamente. E aí a gente tem na 24ª escolha Dallas Cowboys. Você precisa do time inteiro. Mas calma aí, né? Também o time do Dallas Cowboys está longe de ser um time de ser jogado no lixo. É um time muito bom, tem quarterback, tem um excelente jogador de ataque, um excelente jogador de defesa, que a gente já falou. O que eles vão fazer aqui para preencher esse elenco? Eu acho que o trade down para o Dallas Cowboys faz todo sentido do mundo. É muita coisa que eles precisam. Eu acho que no segundo round eles devem vir de running back. Eu acho que o melhor running back da board sai para o Cowboys, mas sai só no segundo round. Só que com Adonai Mitchell sobrando na board, eu acho que eles não deixam passar. Eu acho que eles vêm de Adonai Mitchell, wide receiver de Texas, já na 24. E na 25ª, Green Bay Packers, o time que virá o Brasil para enfrentar o Philadelphia Eagles, o time que tem a maior torcida no Brasil. E certamente tem muita gente interessada no que a gente vai fazer. Posso chutar antes? Pode chutar antes, vamos lá. Eu acho que ele vai pedir trade down. Trade down. E a gente vai escutar agora o Gabriel, que é o produtor lá do Hail Mary Brasil, um canal sobre NFL no geral e fã
louco pelo Packers. Fala rapaziada, beleza? Bom, sobre o meu Green Bay Packers, Cooper DeJean, cornerback de Iowa, é o meu cornerback favorito da classe, uma necessidade de Green Bay para fazer dupla com o Jair Alexander, então seria a escolha perfeita para mim, mas eu não sei se ele cai até a 25, então eu deixo um segundo nome, a Marius Mims, tackle de Georgia, que também para suprir a saída definitiva do David Bakhtiari, seria um excelente nome, eu acho que é uma boa escolha para Green Bay também. Fechou? Valeu! Acabou de sair o Mims, man. Foi por pouco. Foi na trave, cara. Dejan realmente já saiu faz bastante tempo por esse nosso mock draft. E é muito difícil ele chegar na 25 de qualquer forma. Cornerback é algo muito valioso. Ainda mais que ele é um ótimo retornador. E agora na NFL retornador vai valer muito, né? Pela nova forma de retorno. Então, assim, acho que a maior need, concordo 100% com ele, a maior need do Packers é cornerback. E tem o Kool-Aid McKinstry aqui. Mas eu acho que o Packers vai fazer outra coisa. Esse Packers está muito agressivo, o time está pronto e é trade down. E quem vai vir buscar esse pick deles é o Raiders. Raiders. Agora eu fiquei bem curioso no que tá passando na cabecinha do Neymar, nossa Minerva. É o último aqui, Las Vegas Raiders. Vamos ver o que o Raiders vai oferecer primeiro. O Raiders vai oferecer a 44 e vai oferecer round 2 e round 5 do ano que vem. Round 2 e round 5 2025. Isso. Faz o seguinte, tira o round 5, bota 77 no lugar desse ano. Pode botar 44 também. 77. 44, 77 e puxa 91 para Green Bay. Pega a 25 e a 91. Talvez seja 126, mas assim Green Bay ao menos consegue escolher mais cedo. Essa escolha é do Green Bay, mas ela era do Buffalo, já foi trocada. Deixa eu arredondar com a 126 ao invés de 91. Tira ela e bota 126. Eu acho que assim fica um arredondamento melhor. O que está acontecendo aqui? Eu acho que Las Vegas Raiders vem para o first round para buscar o QB, já estou me adiantando. Com isso, o Packers vai ter que subir várias posições, mas ganha mais um pick de segundo round, porque tem precisar, o Packers não precisa de mais nada. Sim. Cornerback agora tem várias opções. Eu acho realmente que o Kool-Aid McKinstry é a melhor opção. Só que tem outros cornerbacks que dá para ele pegar sem perder muito. E com isso ele pega ainda mais capital de draft para esse time monstruoso que está fazendo. Tá, mas Neymar, se o time está pronto, para que ele quer mais capital de draft? Porque eventualmente quando ele vê que ele tem uma need, ele pode entregar esses picks para buscar exatamente quem ele quer. Então eu acho que isso faria bastante sentido para o Packers, que ainda vai poder pegar um linebacker na 2, vai poder pegar um jogador de interior, que os dois melhores já foram, os melhores tackles já foram, então algum que sobra no round 2 também tá bom. Então o único pick aqui que eu acho que faria sentido para o Packers é o Kool-Aid McKinstry. Não sendo isso, esse trade tá ótimo. Passamos então, vamos ver agora com o time do Raiders. E o Raiders vem com Bo Nix, o seu quarterback do futuro. Na 25, acho legal, acho interessante. E acho principalmente provável, tá? Vejo esse movimento do Raiders, embora muita gente fale que o Raiders não se mexe para quarterback esse ano, mas o Bo Nix na 25... Nada como uma boa fumaça. 26ª escolha, Buccaneers. Que precisa de muita coisa também. E tá paradinho até agora, já tem o seu quarterback, né? A gente sabe que o Baker é o cara lá. Onde você vai arrumar a casa aqui? Eu acho que tem todas as posições que sobraram são as posições que o torcedor do Buccaneers gostaria que tivessem sobrado. O Buccaneers precisa de um center, os dois melhores centers estão na board. O Buccaneers, um wide receiver iria muito bem, porque ele está de Godwin e Mike Evans, mas precisaria de mais um, ainda mais que Baker Mayfield agora tem muito tempo lá. Mas eles não vão deixar passar com o Wade McKinstry. Cornerback também é uma necessidade pro Buccaneers. E eu acho que é Kool-Aid McKinstry na 26. Então, o nome mais legal do draft sai na 26, Kool-Aid McKinstry. E na 27, Arizona Cardinals escolhe de novo. Lembrando que já pegou o Marvin Harrison Jr. lá na 4. E agora na 27 eles têm a opção de talvez montar uma linha defensiva pro Kyle Murray, talvez buscar um wide receiver. E aí, né, mano? Eu acho que eles continuam fortalecendo o ataque para deixar o Murray mais tranquilo. E eles vão agora de Graham Barton, que é teoricamente, discutivelmente, o melhor center do draft, e continuam montando no time de ataque. Então, Graham Barton para o time do Arizona Cardinals na 27, na 28 o Buffalo Bills, que também precisa de bastante coisa. Mas o Buffalo Bills não tem, como a gente falou, o Buffalo Bills não tem um wide receiver 2. Quanto mais um 1, ele é obrigado a fazer picks. Talvez para o Buffalo faria sentido a trade down também, faria bastante sentido. Porém, deixa eu dar um detalhe aqui, eu acho que até vai existir um contato entre Buffalo Bills e Broncos, porque eu acho que o Broncos vai querer subir no draft, porém, eu acho que o Broncos sobe um pouco mais para o final. Então, eu acho que o Buffalo Bills vai pegar o seu wide receiver aqui e vamos de Brian Thomas Jr.,
de LSU. É isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença entre Troy Franklin e Brian Thomas Jr.? É uma diferença grande aqui? Ou... Os 3 wide receivers, para mim, logo depois dos 3 principais, que são o Adonai Mitchell, o Brian Thomas Jr. e o outro cara de Texas Longhorn, o cara que correu o Combine em 4:21. Eu acho que esse estilo de wide receiver faz mais sentido para tu pegar num primeiro round. Os outros são prospectos... Pode falar. Não. Os outros são prospectos... talvez até mais prontos alguns, com teto maior, só que eu acho que desses jogadores, por exemplo, o Bills, pegando o wide receiver aqui, ele precisa de um wide receiver que já seja bom. Um wide receiver confirmado. Porque, de novo, o Bills não é o Vikings pegando um wide receiver, que já tem um monstro e um cara em formação. O Bills precisa de um cara para receber bola. Então eu acho que faz bastante sentido o Brian Thomas Jr. de LSU. É o Adonai Mitchell, Brian Thomas Jr. e o terceiro... O terceiro não foi picado ainda. O Troy Franklin não. Mais para baixo Mais também. pra baixo. Não lembro do nome dele. Lade McKinley. Pode pegar o Brian Thomas Jr., Montanha, e bota o wide receiver lá para nós dar essa informação. Posições aqui em cima. Wide receiver. Terceiro... Pode ir mais para baixo. Xavier Worthy. O Xavier Worthy. Xavier que Worthy. bateu o recorde do 40... 4:21, 4:20. 40 jardas, né? 4:21, acho que foi. Certamente o McDaniel, técnico do Dolphins, deve estar também olhando para esse rapaz, porque... O torcedor do Chiefs está se babando para pegar ele. Vamos lá então. 29ª escolha, Detroit Lions no relógio. Detroit Lions adoraria ter pego o Kool-Aid McKinstry, infelizmente não sobrou para eles, e o resto agora é o Detroit Lions continuando fortalecendo. É mais um time que pode vir a dar o trade down. Acho que não tem mais ninguém que o Detroit Lions queira muito. Um wide receiver faria sentido, apesar de que o time de wide receivers do Lions está bom. Um edge o Detroit Lions precisa, só que os 3 edges principais já saíram. Mas acho que eles reforçam esse lado ao invés de ir para o wide receiver. Então eu vou de Shop Robinson, edge. Pode botar Shop. Robinson lá em cima. Isso. Shop Robinson, segunda opção. Esse aí. Lembrando que o time do Lions, a hora que ele gosta de um jogador, não importa a board para ele. Se a galera fala que a board é lá no 50, ele vem e pega. Foi o que ele fez ano passado e acertou muito. Um dos times que tem um dos melhores elencos da NFL, que é o Baltimore Ravens, talvez um dos times que tem menos needs possíveis, está aí na 30ª escolha com algumas coisas interessantes livres. E aí? Bota tackle lá em cima, Montanha, por favor, no filtro. Verdade. Quase que a gente esqueceu do Cleverton, cara. Ainda bem que o Montanha tá aqui, man. Vamos lá, Cleverton da Casa do Corvo vai mandar a sugestão dele. Existe uma necessidade latente no time do Baltimore Ravens hoje, que é linha ofensiva. Ronnie Stanley está em decadência e do lado direito Kevin Zeitler e Morgan Moses não fazem parte mais do time. Então, DeCosta deve gastar a primeira escolha com linha ofensiva. A Marius Mims seria uma ótima escolha. Provavelmente o Eric DeCosta vai puxar o gatilho para o Tyler Guyton, offensive tackle de Oklahoma. É isso aí, gente. Um grande abraço. Acertei mais uma na bucha. Bota lá em cima em filter, bota tackle, fazendo favor. OT lá. OT. Isso aqui, ó. Essa posição aqui. O Guyton é a segunda opção. Jordan Morgan é a primeira. Dessas opções eu gosto muito do Brandon Coleman também. Mas levando em consideração que aqui a gente já está numa nova linha de wide receiver, o Mims que ele falou é aquilo que eu te falei, está no tier 1,5. Pode ser um tier 2, mas ele tem a possibilidade de chegar no tier 1. Daqui para baixo é difícil tu conseguir julgar que alguém consiga chegar nesse tier 1 ou 1,5. Então eu gosto dessas 3 opções que eu falei como tier 2 e obviamente vamos junto com o torcedor do Ravens e pode ir de Tyler Guyton, tackle para ele. Legal, Cleverton. Então você conseguiu o seu jogador, né? Lembrando que o Cleverton é um dos produtores da Casa do Corvo, que tem tanto nas redes sociais, como também tem um podcast sobre o Baltimore Ravens lá na FNN. Lembrando que o Moses Monstrão, de left tackle, foi pro Jets. Mais um dos grandes jogadores no Jets esse ano. 31ª, quase chegando no final. San Francisco 49ers na 31. Will, vamos escutar o que o Will do Pod Niners, um podcast, um dos mais escutados do Brasil sobre 49ers, tem a dizer. Opa, esse está de cabeça para baixo também. Então esse eu vou começar já te falando. Opa, o Montanha foi rápido agora, hein? Pode 30 falar. segundinhos pra gente falar da pick do Nainão, tá? Vamos lá. Na 31, não tem segredo. Tem que sair com o offensive tackle. Quem sobrar lá, Tyler Guyton, Patrick Poe, um trade-up pelo Amarius Mims, é o que os 49ers precisam fazer. Caso o offensive tackle que eles desejam não esteja disponível, acho que é bom
os 49ers buscarem um cornerback. Tem o TJ Tampa, Kamar Lester, acho que são as escolhas ideais para os 49ers. Vamos lá, bom draft, Go Niners. Offensive tackle, nessa altura... Pode abrir lá, montar novo tackle de novo. Nessa altura, o torcedor do Niners está esperando... Vamos ver, Jordan Morgan? Na verdade, as opções boas que ele deu já saíram todas, menos o Patrick Paul, que é o cara que está aqui embaixo. Eu, sinceramente, apesar de concordar 100% com ele, que o Niners o que ele mais precisa é de um tackle, ele precisa de um tackle, mas nesse naipe do que sobrou, ele consegue pegar para baixo. Então, na 31, trade montanha, aí vem Denver Broncos. Aí vem Denver Broncos. Eu acho que o torcedor do Niners vai ficar feliz se isso acontecer, muito feliz. Exatamente. Eu acho que o Denver Broncos já está pensando nisso desde a 28, na 29, na 30... Só que ele não quer deixar chegar para 32 porque o Kansas City Chiefs ou vem de tackle ou de wide receiver. Mas se chegasse na 32 ele vinha também. E tem um detalhe, Kansas City Chiefs é o oponente de divisão do Broncos. Então é capaz deles não darem a pique para não ajudar o Broncos. Então aí sim, o Broncos que não tem escolha de segunda rodada, né? Ele está indo direto para a terceira rodada. Então o Broncos daria a terceira rodada e a primeira do ano que vem. Pela 31 desse ano. Eu, como torcedor do 49ers, eu iria adorar isso, porque o time já está montado. O próprio 49ers tem uma late second depois para buscar o tackle, e daí já tem uma third recente para pegar um cornerback, e para ano que vem ele vem com 2 first round. E o principal, todos os times adorariam ter a first do ano que vem do Broncos. Porque a first do ano que vem do Broncos tem tudo para ser um top 10 pick. Então essa trade... não vai acontecer. Mas mesmo que o Broncos não dê a 76, seja first round pela 31 do 49ers, se eu sou torcedor do 49ers, eu estouro foguete. Eu já ia dizer que, tá pesado, né? 76 mais um first round do ano que vem pela 31ª, mas eu vejo o Broncos se mexendo, não sei exatamente qual o valor, né? Tu falou assim, isso não vai acontecer, muito provavelmente não vai acontecer essa negociação. Exato. Mas a troca pode acontecer. É muito pouco tu dar uma primeira do ano que vem, porque o ano futuro ele vale menos do que uma final desse round, tendo o jogador que tu sabe que o outro time quer na board. Então tu tem que dar algo a mais. E tu achando que é 76, talvez se isso acontecer, se essa minha ideia de trade acontecer, tem uma volta tardia aqui, porque tem um monte de pick do 49ers, vai montar. Então até só para bota aqui a 215, por exemplo, uma pique extra só para poder devolver algo pro Broncos esse ano, pode ser. Force trade. E aí, o Broncos escolhe o seu quarterback? E agora nós viemos com o Penix Jr. Penix. É esse mesmo. Primeira opção. E o Broncos tem seu quarterback, onde finalmente Sean Payton pode começar a apostar suas fichas. E saíram 6 quarterbacks no primeiro round, algo que não acontece desde 1982. Mas se o Chiefs pegar um quarterback na 32, nem paramos tudo. Paramos tudo. Lucas Vital, vamos lá. Lucas Vital também tá de cabeça para baixo. Mais um morceguinho que chegou aí. O Lucas Vital, que é dono do perfil Quarterback Win, então ele fala muito de quarterbacks. Vamos ver o que ele vai trazer aí pra gente. Fala galera da FNN, beleza pessoal? Queria agradecer aí por terem me chamado pra esse mock draft da hora aí. Mano, pra mim, a escolha perfeita pros Chiefs seria um trade-up. Ali pro meio do draft ali, em torno de 21, 22, em qualquer um nessa área, pelo Brian Thomas Jr. Gosto muito do cara, rápido, alto, acho que ele caberia super bem dentro do que os Chiefs estão tentando fazer. E ele é o meu showdown de wide receiver nessa temporada. Falou! Trade up, geralmente a galera quer trade down, e o torcedor do Chiefs queria um trade up, que não vai acontecer porque ele esperou e ficou na 32ª. E teria dado na 28 pro Brian Thomas, mas o Bills não ia trocar nunca ali pra poder entregar, não, principalmente se o Chiefs liga lá e fala, ei Bills, vamos fazer uma troca? Não. Nem atende, né? Interessa. Nem atende, o cara vê o telefone, né? From Chiefs, não, exatamente. Nem atende. Só me fala o que vocês querem pra eu picar aqui, não interessa qual jogador, eu vou pegar. Concordo, bote o wide receiver lá em cima, montanha, por favor. São 3 opções muito claras para os Chiefs. Uma é uma troca, tanto para baixo quanto para cima. Concordo com o torcedor. Mas eu vou tentar picar para o Chiefs. Devo tentar fazer a escolha. Então, ou é tackle, na minha opinião, muito claro. Só que já saíram muitos tackles. E o wide receiver, temos boas opções aqui. Eu acho que o Chiefs está muito de olho no Xavier. Desce um pouquinho lá a montanha, por favor. Montanha, por favor.
Xaden Worthy, eu acho que estão muito de olho, mas eu vou fazer meu pique lá em cima. Sobe de volta, montanha, por favor. Eu acho que o Con Coleman é uma baita opção. Eu acho que o Ladd McConkey é uma boa opção, mas o Troy Franklin eu acho que vai ser a pique do Kansas City Chiefs. Aqui é muito difícil acertar para qual wide receiver eles vão. Porque, de novo, o Steelers manda a bola para... O Kansas City Chiefs manda a bola para quem eles acharem melhor. Todo mundo lá recebe bola, então pode ser qualquer wide receiver. Mas a minha escolha é no Troy Franklin. E com isso a gente fecha o primeiro round, que é o que vocês verão conosco na quinta-feira, né, ao vivo, os nossos comentários, e aí a gente vai ver os surtos do Neymar em relação ao que vai ser feito de verdade pelas franquias. E a gente tem aqui, né, o resultado do nosso mock draft, que vai ser publicado nas nossas redes sociais. Neymar, a gente não vai ler jogador por jogador, porque quem está aqui com a gente até agora escutou a gente falando de cada uma dessas 32 escolhas. E no final, quando acabar o programa de fato, o Montanha vai fazer um servicinho para nós de pegar e resumir tudo numa imagem só, para o cara não precisar rolar e deixar paradinho na tela um pouquinho no final do programa, que daí a gente ganha mais alguns segundos de views e o pessoal pode ver com mais clareza. Então, Neymar, faça novamente um convite para quinta-feira as pessoas estarem conosco e vamos encerrando o programa. Pessoal, quinta-feira, eu, Thiago Zumac, Montanha e Lucas estaremos tomando chá ou alguma outra bebida na casa do Montanha e fazendo a live. Vai ser muito massa. Tem alguns livros, por acaso, escritos por Anthony Curti, que daremos durante a live, mas se vira com frete. Mas a gente vai sortear no pessoal que estiver assistindo ali. Um é de certeza já que a gente vai dar. E daí outros a gente vai colocando, vamos medindo a febre de como está indo a live, dependendo de quantas pessoas entrarem, dependendo do que a gente for acertando no mock já fazemos umas apostas ali com relação a livro e vamos dar esses livros pro pessoal. E vai ser animal. Espero que a gente acerte muita coisa. Acho que a gente vai se surpreender bastante e vai ser animal. Vai ser muito bacana, tenho certeza disso, e óbvio que a gente vai ter o bolão do Zona Neutra, a gente vai ter ali as nossas escolhas, e eu estava conversando com o Lucas sobre como a gente vai executar isso, e a gente está pensando em executar à medida que a rodada abrir. Abre a rodada, escreve num papelzinho, Neymar, quem a gente acha que vai sair. Então a gente não vai ter a necessidade de tentar acertar as trades e tudo mais, a gente vai escolher com base do que estiver saindo na hora. Tá? Então vai poder mudar, porque, por exemplo, vem a 10, daí eu vou falar, beleza, Brock Bowers na 10. Daí, de repente, o Broncos trocou pela 10. Opa, não, agora meu pique é J.J. McCarthy. Aí a gente precisa pensar na regra, tá? Porque você não ter porque você ter colocado a trade pode ser tua opção. Um detalhe muito... não, então vai valer trade, então. Calma, Neymar, não. A questão é que tu vai escolher na hora. Entendeu? Isso a gente vai definir. O grande ponto é, galera, ainda bem que eu lembrei de falar isso. Não vai ter spoiler na live. A galera até pode meter spoiler na gente, daí a gente fica quietinho, pode fazer o que for, mas na nossa live, a gente falando ali ao vivo, a gente vai esperar a NFL anunciar. Não vai ser por Twitter, X agora, não vai ser pelos comentários que o pessoal manda, até pedimos para quem assistir não mandar comentário já com spoiler ou alguma coisa assim, se fizer a gente só não vai ler, e é isso aí. Perfeito. E aí eu quero agradecer quem está aqui com a gente até agora, pedir que curta os vídeos aí no YouTube, marque o sininho, principalmente lá nas nossas redes sociais, @zonaneutra_, tanto no TikTok quanto no X, como no Instagram, você será muito bem recebido. E falando em ser muito bem recebido, clique no link abaixo aqui que a gente tem um canal de WhatsApp onde você consegue ver os bastidores do Zona Neutra, entender um pouco mais a cabeça maluca do Neymar e também estar por dentro de promoções exclusivas lá no WhatsApp. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até quinta-feira agora, dia 25 de abril, na live do Zona Neutra Draft 2024. Valeu!